Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no podcast Adoração Total com o nosso pastor presidente. Tá Deus abençoe. jovem. Muito obrigado pela presença. Gente, para nós aí, pastor. Sou pastor Edivaldo, né, tenho a imensa alegria de poder estar vivenciando esse momento, né, inclusive conversando com o diácono Luiz Felipe, que a gente conhece desde pequenininho, né, e na questão que estamos tratando hoje, que é a questão, da adoração total. A adoração total é um projeto que iniciou em 2002, né, com muita simplicidade, bem moroso na forma de ser. Mas chegamos até aqui para a glória de Deus e temos só que agradecer ao Senhor Jesus por estarmos vivenciando esse tempo de avivamento. Perfeito. Pastor, nós estamos entrando num tema bem, acredito eu, já de longa data sua, sobre comunhão. Nós queremos entender um pouquinho daquilo sobre comunhão, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, e decorrer um pouco sobre nós, sobre isso. Depois também falar sobre a respeito de comunhão entre a igreja e fora da igreja. Bom, todos os assuntos que concernem a Deus, igreja, são de suma importância, né? Comunhão é interligar, né? Comunhão é compartilhar algo em comum. E é até um paradoxo porque se trata de um Deus perfeito em conexão a um ser humano imperfeito. Daí entra a parte humana, né, e Deus nos deu essa incumbência de fazer discípulo, que já é uma comunhão horizontal, mas existe alguns pontos essenciais a serem observados. Número um, a edificação. E a edificação, ela é interna e externa. A edificação, ela é singular e ela é coletiva. Como que isso funciona? O apóstolo Paulo vai tratar desse assunto quando diz: "Quando eu falo em línguas, eu estou me edificando, e quando eu entrego uma mensagem, na língua popular, eu estou edificando o coletivo". Então fica bem claro, não tem como eu, produzir uma transformação sem ser transformado antes. Não tem como eu edificar alguém sem primeiro deixar de ser edificado. Então a autoedificação, nesse ponto que citei, através das línguas, eh, dos anjos, ou estranhas, ou em mistério, essa autoedificação é necessária, porque quem vai transformar precisa ser transformado. E a transformação, ela segue uma linha, que é a comunhão. O que é a comunhão plena? Comunhão plena se trata da minha vida com Deus, para que eu possa desenvolver uma vida com os homens. Então não tem como, dinamicamente, eu possuir uma vida com Deus e não ter uma comunhão com os homens. Ao contrário, também é válido ter comunhão com os homens e não ter comunhão com Deus. Então o projeto divino é que a gente esteja ligado à fonte, que é Deus, desenvolvendo uma comunhão espiritual. Essa comunhão espiritual é invisível, mas ela vai se metabolizar através dos atos, porque a transformação e o avivamento está ligado à comunhão. Essa transformação não pode ser só verbal, não é o barulho, ela precisa ser vista pelos atos, pelas atitudes cada dia. Inclusive, nós estamos aqui vivenciando esse dia, o Retiro Brasa, e você observa que a brasa, ela é uma representação também da comunhão. Observa que a brasa, ao ser consumida, vira cinza. Mas, ao mesmo tempo, a brasa, quando está acesa, ela é a base para que o fogo esteja, as chamas estejam. Inclusive, a Bíblia fala sobre as brasas afogueadas que ficam debaixo do altar de Deus. Então, o que tem a ver o retiro brasa com comunhão? A gente observa, em Levítico, que vai dizer
o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, tem que estar sempre aceso aquele fogo, apesar de que alguns dos fogos não era só com lenha, tinha também a luz acesa do candelabro, né, que era com óleo, mas o fogo precisava ter aceso. Falar do fogo de lenha, a brasa é a base para que o fogo fique aceso. Se a brasa for consumida, o fogo vai acabar, que seria a matéria-prima, né. Então observa, Jesus vai dizer, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 31, 32 e 33. Ele vai falar assim: se o pessoal do mundo, os judeus, os romanos, estavam fazendo aquilo com ele, que era lenha seca, ou melhor, lenha verde, quanto mais nós, lenha seca. Então, uma metáfora, uma tipologia aí Jesus usou, a lenha é a matéria-prima para o fogo. O próprio Jesus, que é a lenha, o, o, o João, o profeta, vai dizer que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele também tem o fogo. Então, esse fogo se une com essa lenha para trazer a substância. Mas daí, como eu estava falando, se nós não tivermos essa brasa ativa na nossa vida, então seremos só pessoas de aparência. E a aparência não traz o crescimento da igreja. É óbvio que não vamos deixar de negar a aparência, mas precisa ser uma aparência dinâmica. Aquilo que é por dentro vai refletir aquilo que é por fora. Exemplo disso a gente encontra Isaías. Quando morre o tio dele, o rei Uzias, Isaías tem aquela visão muito gloriosa que ele vê Deus assentado sobre o seu trono, sobre um alto e sublime trono, e ele entra em desespero, porque ele viu a glória de Deus e ele precisou ser transformado para voltar ao estado de um filho ativo de Deus. Esse é o grande desafio nosso. O Retiro Brasa. Qual que é o objetivo, o propósito? É cada um de nós voltarmos a ser um filho dinâmico. E isso não é algo fixo, né? Isso tem que ser rotativo, todo dia. Então, temos que buscar a transformação, Mateus, Wellington, todos os dias. Por quê? Porque nós somos bombardeados por vídeos, por sentimentos, por emoções, por pensamento, guerras mentais, guerras emocionais. Você vê que o Isaías entra em parafuso. Ai de mim, ele está se autocondenando. Ai de mim que vou perecer. Então veja a importância da edificação, da comunhão, né, para que você esteja estável. E hoje nós vivemos uma igreja instável. Nós vivemos, sempre foi assim, mas agora falamos desse momento, jovens instáveis. Por que estão instáveis? Porque são muitas guerras, guerras sexuais, mentais, familiar, financeira, internet, meios sociais, a nossa história de família, o que aconteceu lá com teu pai, com a tua mãe, na escola, com você, quando você era criança, tudo isso está dentro de você e precisa ser eliminado a cada dia, entendeu? Não é uma coisa que acontece no piscar de olho. Nós precisamos da brasa. Então Deus viu isso, que Isaías precisava da brasa, precisava da comunhão, que Isaías estava fora de comunhão, estava longe de Deus, tanto que ele se autocondena. Imagina você, diante do ser que traz a vitória, se autocondenando, né? Eu vou perecer. Como assim? Perecer do lado de Deus? É um paradoxo. Se eu estou do lado de Deus, eu vou ter a vitória. Mas Isaías estava olhando para os seus pecados. Ai de mim, que vou perecer, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então aí, essa é a ação de Isaías, mas Deus não. Deus ordena que um serafim pegue uma brasa com Atenaz e vai até Isaías, toca nos lábios de Isaías e diz assim, com esse toque, o teu pecado foi perdoado, tua iniquidade foi tirada. Então Isaías sente leveza, se sente purificado, se sente limpo, se sente renovado. Então, quando a gente fundamos o Adoração Total em 2002, a intenção era fazer um trabalho diferenciado, com um aspecto diferente, para atender a classe mais jovem.
Porque a igreja, no meu modo pastoral pensar, eu pastorei desde 95, a igreja não pode ser apenas um aspecto. A igreja precisa ser contemporânea, mas também não pode perder a raiz do passado e, ao mesmo tempo que ela é contemporânea, eu penso que a igreja tem que ser futurista também. Já tem que pensar no futuro, daqui 10 anos, daqui 5 anos, para não ficar aquela igreja apagada. Então, se pensa no futuro, se age no presente, se considera o passado. Então, a adoração total foi pensando nisso, fazer um aspecto para que os mais jovens se envolvessem com a comunhão, não perdesse a comunhão. Observa que depois que a brasa toca em Isaías, ele vai demonstrar uma tríplice de visão que ele teve. Ele teve 3 visões. A primeira visão foi do pecado dele. Ai de mim que vou perecer. A segunda visão foi da glória de Deus. Ele viu o Senhor. Mas a terceira visão foi quando ele falou: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele viu a necessidade do reino de Deus, a necessidade dos homens. Então isso é a comunhão. Estou falando sobre a comunhão no sentido tridimensional. Você vê quem é você vê a soberania de Deus e você vê que você pode ser um instrumento. É comunhão. O próprio Deus vai dizer através da escrita das cartas de João: se você não ama o teu irmão que você vê, como que você vai falar que ama a Deus que você nunca viu? Perfeito, pastor. Nós entendemos bem sobre a trato disso, né, sobre o Isaías entrando no Santo dos Santos, e vemos que foi uma experiência marcante sobre a vida dele, e nós queremos saber também do senhor, uma experiência, lógico que já viveu experiência sozinhos, pessoas, mas quando uma experiência com comunhão, em pessoas, seja no monte, seja na igreja. Claro que na sua jornada de pastor já viveu muitas experiências com Deus, sozinho, e nós queremos saber uma experiência que te marcou quando você estava em comunhão com seus irmãos. É, a experiência é algo que é necessária. Experiência é necessária. Não é essencial, mas a experiência é bom porque traz para o indivíduo uma consistência maior concernente à sua fé. Eu vou falar em suma aqui, o horário já está indo, né? Eu vou falar de 16 anos. Eu tinha 16 anos, ou 15, no dia 1º de maio, eu lembro que era um sábado. Estávamos dentro da mata, em um grupo de umas 40 pessoas, e ali simplesmente eu tinha 15 anos. Quando eu dobrei o joelho e fechei os olhos, veio uma visão. Apareceu-me uma árvore muito grande, e essa árvore ela explodiu e vinha em minha direção, os resíduos da explosão. Era tipo, pedaço de ouro, pedaço de prata e de cristal. Então vinha, tipo assim, não sei se você já assistiu Guerra nas Estrelas, aqueles negócios. Uhum. Vinha e batia em mim e eu sentia de verdade. E eu gritava muito, e depois dessa experiência nunca mais eu fui o mesmo. Eu passei a ter muita facilidade a ministrar a palavra de Deus, como se fosse um pregador antigo, mas eu só tinha 15 anos. Apesar de ter lido muito livro, mas ficou notório que algo eu recebi de Deus, de classificado pelo pastor Francisco Azarias na época, que eu recebi o dom da palavra e do conhecimento da palavra. Então, pela facilidade de expressar a mensagem, não era algo comum. E também, ficava em minha volta como se fosse pó de ouro, ficou isso mais ou menos mais de ano. Então, teve transformação na escola, na minha casa, e onde eu estava, e na igreja. Essa experiência foi a primeira das experiências, assim, que moveu muito a minha vida e moveu até hoje, porque daí vinha 2 coisas conectadas a isso. Vinha imagem de templos, e imagem de pessoas na fila, é difícil até falar isso hoje, de branco para batizar, e também imagem, de pessoas de terno, como se eu estivesse fazendo uma reunião. Isso eu só tinha 15 anos, e de verdade essas coisas aí de batismo, por exemplo, nós temos 31 anos de pastor, todos os anos teve batismo e de obreiros. Então isso aconteceu mesmo, na real,
E essa foi uma das experiências importantes. Maravilha, nós queremos agradecer a presença do nosso pastor presidente, Paulo Silva. Nós queremos também cremos nisso que a palavra, as orações alcançam as pessoas e que esse momento com certeza edificará a vida de pessoas. E para nós finalizarmos, quero pedir pastor fazer uma oração para todos aqueles que estão nos acompanhando, que verão esse vídeo, e creio que você será alcançado pelo Espírito. Antes de fazer a oração, deixar um conselho rapidamente para todos. Precisamos de avivamento, precisamos de comunhão, precisamos de crescimento. Porém, não existe nada disso sem o apogeu que é a palavra. As músicas nossas, muitas delas não estão pautadas na palavra de Deus. Daí a gente pode viver um avivamento superficial. Então precisamos de canções com base bíblica, precisamos de culto com Bíblia, palavra de Deus, e aí o avivamento vai ser consistente e verdadeiro. Oremos. Amado e soberano Deus, em nome de Jesus, queremos te Sim, agradecer Jesus. por esse momento Muito singular obrigado, Pai. que estamos aqui nesse podcast. Queremos declarar a tua bênção para esse jovem ou Sim, esse Espírito senhor, Santo. essa senhora que nos acompanhou. Que cada um possa ter uma experiência extraordinária com os céus, com Deus, para que a nossa fé possa cada vez mais florescer. Eu oro por essa geração, eu oro pelo projeto Adoração Total, eu oro pelo presbítero que está hoje na presidência, presbítero Everton Tales, eu oro por toda a sua equipe que está com ele nesse grande desafio. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Falou, Abençoe. jovem.